tema aqui. Bom dia! Prontíssimas, amigas, pra gente começar? Com o caderno na mão e pronto pra dominar o mundo. Bom dia, minhas maravilhosas! Bom dia, bom dia! Então bora, né? Bora começar que hoje eu quero ser rápida com vocês. Rápida pra quem chegar na hora. Bora. Bom dia, minhas maravilhosas. Então vamos lá, vamos começar agora o nosso conteúdo. Deixa eu ajustar aqui esse meu cabelo que hoje eu sequei e vim. Ver se tá bom aqui, sequei e vim. Então vamos. Falei pra vocês que o nosso conteúdo hoje seria sobre as camadas da percepção. E o que são as camadas da percepção, Cami? As camadas da percepção, elas fazem parte da minha metodologia, que tem dentro tanto do MDA quanto dentro da minha metodologia de construção de comunidade. Que são as camadas das percepções que fazem com que a gente consiga chegar onde a gente quer no nosso negócio, sendo vista, sendo reconhecida, tendo expressão no nosso trabalho. Então, as camadas da percepção, se a gente dominar cada uma dessas camadas, a gente consegue avançar na construção de uma forma positiva. Olha essa espuma, você acredita? Na construção de uma forma positiva que a gente trabalha para nossa empresa. Então eu queria apresentar para vocês isso, que é algo que eu trago dentro do MDA, dentro da minha metodologia de construção de comunidade. E no nosso evento da dominação mundial, o evento inteiro foi sobre as camadas da percepção. Quem lembra? Quem tava no nosso evento da dominação mundial? O nosso evento inteiro da dominação mundial foi sobre as camadas da percepção. E aqui eu quero trazer para vocês, e vocês vão ficar assim, maravilhadas quando entenderem essa lógica. Cami falou comigo hoje pela Moving. Vocês gostaram? Hoje de manhã eu acordei e já dei uma lapada lá na Moving. Dei uma lapada na Moving, uma lapada aqui, né? Já postei lá na Moving pra vocês ficarem ligadíssimas. Já postei aqui também. Então bora. Quero ir no próximo. Amigas, vocês não sabem. Não vai ter tão cedo o nosso evento da dominação mundial. Não vai. Provavelmente só daqui uns 2 anos, talvez. Mas talvez tenham outras coisas que vocês gostem, hein? Que vocês gostem, que as minhas MDAs estão pedindo horrores. Um MDA presencial, já pensou? 3 dias de MDA, os 3 pilares do MDA, mentalidade, posicionamento, vendas. Meu Deus! As próprias MDAs que deram essa ideia. Eu estou pensando, quem sabe? Já pensou? Vocês vão surtar. Mas vamos ao que nós vier percepção. Percepção é a forma que nós enxergamos o mundo. Então, a forma que nós enxergamos o mundo, ela parte da nossa visão de mundo, dos nossos valores, das nossas crenças, do que tem dentro de nós. Então, percepção é tudo aquilo que é como eu enxergo. Então, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo tudo à minha volta. Ok? Ok, Cami. Logo, as camadas da percepção, eu separo esse método em 4 camadas. Então, vocês vão ver aqui, ó, desenhei como que eu criei essa metodologia. A primeira camada é a percepção que eu tenho sobre mim. A segunda camada é a percepção que eu tenho sobre o meu negócio. A terceira camada é a percepção que eu tenho sobre o meu cliente. E a quarta camada é a percepção que as pessoas, que os meus clientes têm sobre mim e sobre a minha empresa. E a ordem é essa. Eu não consigo ter um posicionamento, uma percepção de valor, as pessoas me enxergarem como alguém que domina o que faz, se eu não tiver passado pelas camadas anteriores. Se eu não tiver uma percepção sobre mim,
se eu não tiver uma percepção sobre mim alinhada com o jeito que eu quero que as pessoas me enxerguem, dificilmente elas irão me enxergar dessa forma. Então, as camadas das percepções, elas começam lá da primeira, como eu me enxergo. Como eu me enxergo. Então, se eu me enxergo uma pessoa que é merecedora de fazer aquele dinheiro, se eu me enxergo como uma pessoa que domina o que o meu cliente precisa, se eu enxergo em mim a capacidade de fazer dinheiro, a capacidade de crescer, a capacidade de ter responsabilidades, se eu enxergo em mim a capacidade de sim dominar o mundo, liderar uma comunidade, liderar a empresa, liderar a minha equipe, se eu enxergo em mim realmente uma empresária, uma empreendedora que está crescendo, que quer escalar a sua própria empresa, que quer faturar muito dinheiro e que se sente merecedora, que não tem problema em crescer, em se relacionar, ela ocupa o ambiente, ela não se sente não pertencente daquele lugar, entendeu? Então, a primeira camada da percepção é a percepção que eu tenho sobre mim. Se eu não mudo a percepção que eu tenho sobre mim, eu não ocupo esses lugares. É simples assim. Deixa eu dar uma alongada. Ai, aqui, amigas, porque eu vim da academia correndo e aí já fui tomar banho, já fui secar meu cabelo. E aí eu tô, sabe quando você ainda tá, tipo, meio enferrujada? Ontem eu dormi 1 da manhã, amigas. Meu Deus do céu. Mas vamos continuar. A forma que eu me enxergo, ela vai determinar as minhas decisões na minha empresa. É muito simples de entender isso. É muito simples e as pessoas não entendem. Se eu me enxergo como alguém que não se acha capaz de liderar um time, de atender muitos clientes, eu não irei crescer. Por quê? Porque eu não enxergo que eu posso gerenciar isso aí. Eu não enxergo. Então eu sempre vou dar um passo para trás quando eu estiver perto de crescer. Quantas vezes vocês já tiveram a oportunidade de crescer o seu negócio? Fala para mim. Eu quero que vocês sejam honestas. Até hoje, na sua trajetória, já não teve oportunidades de você crescer? Já não teve oportunidades de você ir para o próximo passo? Já não teve oportunidades de você contratar alguém, de você fazer um investimento na sua empresa, de você estar num ambiente com networking legal, de você conseguir ir ou comprar ou adquirir ou estar num lugar onde o seu negócio pudesse crescer? Ou já teve um volume de pedidos de clientes, de solicitações que você, meu Deus, vou dar um passo para trás? E aí, você não agarrou essas oportunidades por medo. Medo de achar que não vai dar conta, medo de achar que não é bom o suficiente, achar que é sorte, achar que, não, isso não é pra mim, ou achar que, não, agora não. Só que passou um tempo e você olhou e falou, cara, onde que eu estaria hoje se eu não tivesse dado pra trás? Onde eu estaria hoje se eu tivesse assumido aquele lugar, se eu não tivesse tido medo, se eu tivesse refletido um pouco mais sobre aquilo? Porque quando a gente aceita oportunidades de crescimento, ou quando a gente não aceita oportunidades de crescimento, o não aceitar tudo não é um problema. Por quê? Porque a gente tem que ter prioridades. Tem coisas que eu também não faço na Moving que eu poderia fazer, cresceria mais, só que são coisas que eu não quero. São coisas que não fazem sentido pra mim. Teve uma época na Moving que muitas marcas grandes, tá? Marcas nacionais enormes, de relevância, dentro da maquiagem, dentro da moda, dentro de tecnologia, queria fazer publicidade com a Moving. Há muitos anos atrás, quando a Moving realmente explodiu. E eu não fiz. E eu decidi que eu não faria. Por quê? Porque não era o tipo de negócio que eu queria ter. E não era o tipo de coisa que eu queria vincular à marca Moving Girls. Porque eu queria que a Moving Girls fosse vista como uma empresa de educação, como uma escola de empreendedorismo feminino, como um lugar onde as mulheres escolhem para se desenvolver. Se eu começo a fazer publicidade, eu moldo a percepção que você tem da Moving. Então eu escolhi, por não estar alinhado com os meus objetivos, não fazer. Ganharia mais dinheiro? Ganharia mais visibilidade? Mais crescimento? Com toda certeza. Escolhi consciente e até hoje não me arrependo. Mas a gente não tá falando sobre esse tipo de escolha. A gente tá falando das escolhas que você faz e das coisas que você não agarra por medo. Das oportunidades que você deixa pra trás por medo.
Porque a percepção que você tem sobre você está desalinhada. E aí quando você vê a sua empresa crescendo, quando você vê as responsabilidades aumentando, quando você vê as oportunidades de crescimento aparecendo e você sente medo de agarrar, mesmo querendo, mesmo sendo uma boa oportunidade, você começa a achar que o problema é você não se sentir capaz, aí realmente é uma questão de autoimagem, autopercepção. A autopercepção sobre mim, sobre a minha capacidade, sobre o meu merecimento, sobre as coisas que eu acredito, a minha capacidade de fazer dinheiro, a minha capacidade de manter dinheiro, a minha capacidade de gerenciar responsabilidades. Então, se eu não me enxergo sendo essa pessoa, eu sequer me desenvolvo para ser essa pessoa, porque com certeza nós não nascemos prontas. Se a minha autoimagem, se a minha percepção sobre mim, ela está desalinhada, é porque eu não tô dando motivos para ela acreditar que eu sou boa. Só que o que vocês fazem? Vocês estacionam. Vocês falam assim, nossa, eu não me sinto capaz de gerenciar isso aqui. Então o que eu faço? Eu aceito não crescer, eu aceito viver na mediocridade, eu aceito que o meu negócio esteja limitado, eu aceito que a minha empresa, ela não cresça, né? Ao invés de eu vou me tornar essa pessoa. Quem eu preciso me tornar para poder bancar os meus objetivos, as responsabilidades, porque se eu quero ter uma vida abundante financeiramente, abundante de tempo, com liberdade, que faz dinheiro, que enriquece, que transforma pessoas e milhões de pessoas. Porque, minhas maravilhosas, quem faz milhões de reais precisa visar transformação de milhões de pessoas. E a internet dá essa possibilidade pra gente. A internet dá a possibilidade de nós construirmos comunidade. Comunidade se constrói através de uma narrativa a partir do que eu acredito, mas se a minha percepção sobre mim, ela sequer é positiva, se eu não acredito na minha capacidade, como que eu construo narrativa? Como que eu me posiciono? Como que eu influencio a minha audiência a acreditar no que eu estou falando? Por exemplo, se eu chegasse aqui falando sobre tudo isso de uma forma sem confiança, falando pra dentro, com uma voz super, sabe, ficando toda hora me questionando, gente, mas e aí, faz sentido? Vocês estão entendendo? Mas e aí? Insegura, me sentindo incapaz, com medo, sentindo medo do que vão falar, do que vão julgar, sem expor o que eu acredito, sem personalidade. Se eu apareço aqui falando desse jeito, eu não construo comunidade, eu não construo um movimento, porque comunidade é baseado em construção de um grupo baseado em valores. Comunidade, ela é construída a partir da forma visceral que eu trago a minha narrativa, a minha visão de mundo, como eu pego as tuas crenças e substituo pelas crenças que a minha comunidade tem. Quando eu venho aqui pra vocês e eu falo, olha só, mentalidade vem antes de estratégia. O que eu tô fazendo é mudar a tua crença sobre as coisas que você acredita. Te dando uma nova perspectiva. Te dando uma perspectiva de, talvez realmente isso faça sentido. E aí eu quero participar desse lugar, e aí eu quero fazer parte, aí eu não quero perder a live da Camila, aí eu quero fazer parte da escola Moving Girls, eu quero fazer parte de um MDA da vida, eu quero ir no próximo evento da Camila, Por quê? Porque você está sendo guiada pela liderança de uma comunidade. Só que se você quiser ocupar esse lugar dentro do teu nicho, para ser escolhida, para ser referência, para ser a primeira escolha da tua cliente, porque hoje eu sou referência em empreendedorismo feminino, não à toa. Porque eu estou há 7 anos fazendo isso, mas fazendo isso acreditando em quem eu sou, tendo uma percepção sobre mim muito clara, sobre como eu criei a Moving, sobre como a Moving dita a tendência no mercado de educação feminino, como tudo que nós trouxemos até hoje é base de milhões de negócios, de várias líderes de comunidade que você vê hoje, que muitas já foram as minhas alunas. Só que se eu começo tudo isso sem acreditar em mim,
sem a minha percepção sobre mim estar alinhada com os meus objetivos, é o papo que a gente teve ontem. Lembra que a gente falou ontem sobre seus objetivos estão aqui, mas você tá aqui? Então, essa é a primeira camada da percepção. A percepção que eu tenho sobre mim precisa estar alinhada com os objetivos e como eu quero ser vista. Quando vocês ouvem aqui na internet as pessoas falarem, você precisa passar percepção de valor. Desculpa, sem você ver valor em você no seu trabalho, que são as próximas camadas, você não consegue passar percepção de valor alguma. Porque a gente não consegue ser consistente naquilo que nós não acreditamos. Então, primeiro exercício para mudar a percepção que eu tenho sobre mim. Comece a ser coerente com o que você fala. Comece a, de fato, fazer aquilo que você fala. Comece a, de fato, a quando você se compromete a fazer uma coisa, tentar ao máximo honrar esta coisa. Se eu não honro os meus compromissos internos, dificilmente eu serei coerente no meu posicionamento online, serei incoerente com minha equipe, serei incoerente na minha empresa, serei incoerente nas minhas decisões. Então, por isso que a gente dá para trás, muitas vezes, em oportunidades que aparecem, porque a gente não enxerga que nós temos essa capacidade. Assim como muitas vezes eu também já dei para trás em muitas coisas. Eu já dei para trás em muitas coisas ao longo desses 10 anos empreendendo, mais de 10 anos empreendendo, eu já dei para trás para muita coisa, porque eu não me sentia a pessoa preparada para gerenciar aquilo. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se desenvolver para se tornar essa pessoa. Não estacionar, não se acomodar, não achar que é isso que tem para nós, não viver no comodismo e depois na vitimização, porque é isso que o comodismo traz. Eu me acomodo, mas ao mesmo tempo eu quero viver uma vida diferente e aí eu entro no coitadismo. Ai, eu tadinha de mim, porque isso, porque fulano, para ela é fácil. Muda então. Começa a se mover, começa a se movimentar, começa a fazer tudo que tiver ao seu alcance para ser a pessoa que tem a empresa que você quer ter. Se desenvolva, esteja nas mesas certas, entre para os lugares que você quer acessar, invista na sua empresa, invista em você, invista em você, no seu desenvolvimento, na tua imagem, na tua melhoria. Quando eu comecei a Moving, quem tá aqui há uns bons anos, sabe que eu cagava pra minha imagem pessoal. Por quê? Porque não era uma prioridade. Até que eu entendi, me desenvolvi, contratei consultora de imagem, fiquei cada vez mais internalizado, entendi que onde eu quero chegar exige que a minha imagem esteja alinhada. Então, queridas, ou você se mexe, ou o mundo não vai parar de se mexer por sua causa. Não vai. Isso é uma coisa que vocês precisam entender. Ou você se mexe, ou você vai continuar vendo o mundo inteiro se mexendo, as pessoas acessando o que elas querem e você paradinha no mesmo lugar. Só que essa para quem se questiona, né, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Você está aqui para se desenvolver, para evoluir. E se você decidiu ser empreendedora, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, cara, você está aqui para solucionar problemas, então seja a melhor em fazer isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, amigas, que quando eu entro no flow, queridas, já era. Imagina o MDA, que são 7 horas ao vivo. 7 horas da Camila falando sem parar, ok? Se vocês acham que 40 minutinhos de live é explosivo, vocês não viram o MDA, que são 4 semanas de, 7 horas por semana, um dia inteiro em live, no Zoom. Vocês têm que se preparar, é muito, viu? Essas lives de conteúdo que só acessamos dentro do MDA, mas só para entender como aplicar na sua vida. Sim, abre o MDA. Ai, amiga, não dá para abrir o MDA assim do nada. O MDA, pra vocês entenderem, ele é um programa de aceleração que a gente tem um sprint de 4 semanas. Então, eu fico 4 semanas só com vocês. Eu fico 4 semanas com um grupo, áudios diários, exercícios diários, Zoom semanal, aulas gravadas todos os dias. Então, assim, eu preciso mudar a minha vida e minha agenda inteira para estar só com o MDA.
Por isso que a MDA só abre 2 vezes por ano. E por isso que eu digo pra vocês, quando abrir, você não pensa 2 vezes. Você não pensa 2 vezes. A próxima turma abre em outubro, é R$3.000. Você se programe, porque depois é só ano que vem. Eu não vou comprar nenhum produto, vou esperar o MDA. Pode fazer isso que você não vai se arrepender, não. Bora então partir pra nossa próxima percepção. MDA foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Ai, Tamara, maravilhosa. E a gente depois tem aulas no MDA todo mês, tá? A gente tem comunidade, tem hot seat lá dentro pra quem gera resultado. Enfim, MDA é uma parada bem mais profunda do que dá pra ver daqui do lado de fora. Inclusive, minhas MDAs que estão aqui, postem os resultados de vocês na nossa comunidade, porque vai ter hot seat, viu? No próximo mês. Vai ter hot seat. Bora então. Cami, eu entendi. Vocês conseguiram entender que a camada 1 da percepção, que é a camada de percepção que eu tenho sobre mim, a autopercepção, minha autoimagem, ela define as suas decisões, ela define o que você faz, ela define tudo. Sabe? Você acorda no automático. O que você decide fazer no dia de hoje, as escolhas, as prioridades, o que você procrastina, o que você faz, o que você decide, está pautado 100% naquilo que você acredita sobre si. O plano de aço está no MDA? Não, maravilhosa. Não tem nada dentro do MDA que a gente vem da fora e não tem nada que a gente vem da fora que vai estar dentro do MDA, tá? É completamente diferente. Bora! Então, a imagem que eu tenho sobre mim é a minha, né? A percepção que eu tenho sobre mim vai editar o próximo nível. Qual que é o próximo nível? A percepção que eu tenho sobre o meu negócio. A percepção que eu tenho sobre o meu negócio, prestem atenção agora que o bicho vai pegar. A percepção que eu tenho sobre o meu negócio também define o que eu acredito sobre ele. E exatamente como as pessoas enxergarão o meu negócio. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui é a empreendedora que fala assim: eu não vou fazer isso para ver se vai dar certo. Eu não vou registrar minha marca, eu vou esperar dar certo primeiro. Não vou fazer um site, vou ver se dá certo primeiro. Eu não vou fazer uma sessão fotográfica, eu não vou investir nisso, porque eu vou esperar para ver dar certo. Eu vou esperar para ver se dá alguma coisa. Isso daqui deixa mais para frente. Sabe aquela pessoa que entra no empreendedorismo e já empreende há anos e tá vendo se vai dar certo? Ou aquela que resolveu empreender recentemente e, eu vou ver se vai dar certo. Se você já entra dentro desse pensamento, eu vou ver se vai dar certo, não investe, não acredita na empresa, vive no amadorismo, não separa a pessoa física de pessoa jurídica, não registra a marca, não faz contrato, não leva a sério a tua empresa, você pegue seu banquinho, minha filha, e volte para o CLT. Porque se você não acredita que a tua empresa vai dar certo, por que você resolveu empreender? Você tem que ser a primeira pessoa que vai falar o seguinte: não tem opção. Eu acredito nisso e eu vou fazer dar certo. Você não pode ser a pessoa que trata a sua empresa como se a sua empresa fosse um negocinho. Por quê? Porque o seu cliente vai te enxergar do tamanho que você enxerga a tua empresa. Você não tem um e-mail personalizado, você não cuida da imagem da tua empresa, da apresentação da sua empresa, não tem uma porra de um CNPJ, ou se tem uma porra de um CNPJ, você não, não emite nota, não vai correr atrás de profissionalizar a tua empresa. Hoje, prestem atenção, dentro do meu ecossistema de educação, da nossa empresa, a gente tem três pilares muito importantes, né? Quem já leu o nosso livro sabe que, pra mim, a parada é mentalidade, estrutura e construção de comunidade. Essa tríade é o que define pra mim completamente o sucesso de uma empresa. E quando eu falo em estrutura de negócio, é o que a Move ensina. Então, quem é aluna, por exemplo, do Primeiros Passos, sabe que lá dentro do Primeiros Passos a gente tira o teu negócio da vala, do amadorismo e leva o teu negócio, minha filha, para ser um negócio de verdade. Para ser um negócio de verdade. Qual é o nome do livro? Pega ali o meu livro, Love, por favor. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês busquem na Amazon, tá? Porque é na Amazon que vocês compram.
Quem tiver com muito fogo no cu até o MDA pode ir lendo o meu livro. Eu tenho um livro lançado pela HarperCollins que é O Jeito Moving Girls de Empreender. E aqui dentro vocês vão entender o jeito que eu penso para ter um negócio. Vocês vão ver que tem construção de comunidade, mentalidade de aço e diferença entre empreendedor e empresária. E muitas vezes nem empreendedora você está sendo só uma autônoma. Você está sendo só uma autônoma. Então, minha maravilhosa, quando nós pensamos em a percepção que eu tenho sobre o meu negócio, nós precisamos enxergar o nosso negócio como um negócio de verdade. Hoje, como eu estava falando para vocês, só para dar para vocês entenderem os próximos passos também, né? Hoje a gente fez uma divisão muito séria do que a gente faz no nosso trabalho, né? Hoje a Moving Girls, ela desenvolve 100% o seu negócio. O seu negócio. A gente desenvolve 100% o seu negócio. O que você aprende na Moving Girls? A Moving Girls você aprende a sair do amadorismo. Você aprende a pegar o teu negócio e o seu negócio o quê? Redondo. Que tem CNPJ, que sabe o que é branding, que sabe o que é cultura, que desenvolve toda a parte burocrática, estrutural, para que você se sinta segura. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, tem muita empreendedora que já tem um negócio há anos, tipo 3, 4, 5, 6, 7 anos, e até hoje vive no amadorismo. Aí sabe o que acontece? Você não consegue crescer, porque você tá sempre apagando um incêndiozinho dessa estrutura, porque não é uma estrutura segura para você crescer. Não é uma estrutura segura para você crescer. É uma estrutura assim, ó, meio areia movediça. Eu preciso toda hora ficar verificando se a minha empresa, será que ela dá conta? Será que ela emite nota? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Teve uma época que a gente rodou um formulário pra contratar designer pra Moving, e esse formulário tinha mais ou menos umas 150 respostas. E uma das perguntas era, você emite nota fiscal? Porque eu não pago sem nota fiscal. Óbvio que eu não pago, porque eu preciso prestar contas pra minha contabilidade, pro meu financeiro. A minha empresa tem um financeiro. E eu não tiro o dinheiro da minha empresa sem mostrar pra quem que eu tô pagando. Então essa pessoa precisa me emitir uma nota pra falar, olha só, tá aqui a nota do que eu paguei. E aí, menos de 40 pessoas, entre 150 designers, emitiam nota fiscal. E adivinha, nota você só paga quando você emite. Então, teoricamente, você não ter a estrutura para emitir uma nota fiscal, o que é o básico para você trabalhar para grandes empresas, para prestar serviço para empresas grandes, quantas de vocês, por exemplo, não poderiam atender uma Moving Girls? Talvez vocês possam fazer coisas que a gente vai precisar contratar num evento, às vezes você presta um serviço que a gente vai querer, e você não tem a estrutura para atender uma empresa grande. Por quê? Porque você não enxerga que a sua empresa é grande. A sua empresa ela pode hoje ser uma empresa pequena. Você pode sim ser uma empresa que é uma empresa pequena, mas você não pode ter objetivos pequenos. Sua empresa pode ser pequena, os seus objetivos, a sua estrutura, não. E eu não tô falando de ter 50 funcionários, ter um local físico, eu tô falando de ter um mínimo para atender. E o teu cliente não falar, não vou fechar com você porque você não faz contrato, você não emite nota, você não vai. E sabe quando eu aprendi isso? Aprendi porque ninguém me falou. Quando eu era social media, entrou em contato comigo uma empresa grande para eu fazer fotos de uns produtos para as redes sociais. E era uma empresa muito grande de cosmético, que só pagava com nota fiscal. Eu já tinha CNPJ e ela falou, eu só pago com nota fiscal. E eu era MEI. Né? E o MEI acha que não precisa emitir nota fiscal. E você não é obrigada, só se a empresa pedir. Se você fizer um trabalho para pessoa jurídica, sim. E aí eu corri, minha filha, em uma semana, fui na prefeitura, fui na contabilidade, dei meus pulos para emitir a porra da nota fiscal. E desde então eu nunca mais enxerguei a minha empresa como algo pequeno. Então a percepção sobre o teu negócio também dita onde você vai chegar. Por exemplo, quando eu criei a Moving, todo mundo marcava a Moving falando, eu adoro esse perfil. E eu sempre falei, a Moving é uma empresa e uma plataforma. Eu sempre falei essa frase, uma plataforma, uma comunidade de educação. Nunca eu chamei a Moving de perfil do Instagram, que nem a maioria. Nunca. Isso em 2018, 2019, 2020, quando não tinha
toda essa consciência que hoje nós temos. Porque hoje a Moving educou muita gente. Então não se engane. Todo mundo que fala de estrutura dentro do mercado feminino, que fala de estrutura no digital, é minha aluna. É minha aluna. Eu sei cada uma que já passou por mim. Você pode ver que fala as mesmas coisas, inclusive. Só que, há quanto tempo eu tô falando isso pra vocês? PPM é um curso, Primeiros Passos para Empreendedoras, é um curso que tem 20 mil alunas. Dita o sucesso do meu negócio. Sabe por quê? Porque se eu enxergo o meu cliente como uma pessoa que... ele não tem dinheiro pra pagar, meu cliente não sabe nada, porque o meu cliente papapá isso, meu cliente aquilo, porque as pessoas não me entendem. Entende? Se você não tem uma percepção sobre o seu cliente, se você não se interessa pelo seu cliente, se você não tem uma percepção aguçada sobre o que ele precisa, quem ele é, quanto que ele está disposto a investir, o problema que ele tem, tudo sobre o seu cliente, você não vai construir também um posicionamento, maravilhoso. Não vai. Eu tenho um monte de empreendedoras que entram nas minhas lives, que entram nos meus cursos, e aí a primeira coisa, eu tô lá explicando uma coisa super profunda, baseada no comportamento humano, no inconsciente coletivo, e aí ela me tira. E pra mim, que trabalho com tal coisa, é o quê? Porra, pensa. Se eu tenho que entender mais do seu negócio do que você não deveria estar fazendo o que você faz. Mas isso é preguiça de pensar. Isso é preguiça de se interessar pelo seu cliente. Eu estudo sobre empreendedoras, mais exclusivamente, mais do que sobre negócio mesmo, sabe? Eu estudo sobre o comportamento da mulher que empreende, todo dia. E sobre comportamento humano. Por quê? Porque eu preciso entender como que a cabeça funciona. Por quê? Porque crenças são universais. Inclusive, nesse final de semana, eu e o Rafael, a gente vai num treinamento, 100% focado em pessoas. 100% focado em pessoas, em coisas que estão no inconsciente coletivo delas, para poder o quê? Entender mais e mais e mais e mais. Quanto mais repertório eu tenho do comportamento humano, das motivações centrais de uma mulher para empreender, do que uma mulher passa, quando eu estudo minha própria jornada como empreendedora, e eu tiro dessa jornada pontos que eu vivi para hoje poder olhar e falar quem é que tá nessa jornada. Como, por exemplo, a história que eu acabei de contar para vocês, na oportunidade que eu quase perdi de atender uma empresa grande pela falta de estrutura. Se eu não resgatar da minha história, da minha jornada como empreendedora, o que eu vivi, eu não vou hoje construir algo que está alinhado com o que essa empreendedora ela precisa. Então, muitas vezes, eu vejo que vocês querem estratégia de marketing, querem viralização, querem coisas que, sim, podem gerar mais clientes, mas vocês não se interessam por esses clientes. Vocês não se interessam por esses clientes, de verdade, genuinamente. Vocês não querem resolver o problema de alguém. E eu entendo por quê? Porque a gente precisa pagar as nossas contas, a gente tem as nossas necessidades pessoais, só que eu preciso entender que se eu tenho um negócio, meu negócio precisa gerar dinheiro, eu preciso resolver problemas, e para eu solucionar problemas, necessidades, desejos, eu preciso entender sobre aquela pessoa, eu preciso entender sobre aquele ser humano que está comprando de mim, seja lá o que for, um serviço, um produto, uma roupa, um infoproduto, qualquer caralho que eu venda. Por que aquela pessoa compra aquilo? Por que ela decide investir nisso daqui? Quanto mais eu entendo, mais eu falo a língua dela. Quanto mais eu falo a língua dela, mais ela vai querer me pagar. Porque quando eu narro aqui, não à toa, eu narro como vocês se sentem, é uma decisão a mais tomada para entrar na MDA em outubro. Não é à toa que eu falo o que eu falo. Tudo que eu falo e vocês falam, nossa, Cami, me sinto assim, nossa, eu me identifiquei. Óbvio que você se identificou. Porque eu estudo o dia inteiro para que você se identifique. Para que você veja que eu entendo do que você precisa. E que se existe uma pessoa que entende sobre empreendedorismo feminino e negócios de mulheres, sou eu.
Porque eu tenho repertório para isso. Porque eu trabalho com educação há mais de 7 anos, exclusivamente para mulheres. Porque eu não comecei aqui ontem. Porque eu não tenho um negócio de Instagram, porque eu tenho uma marca. Não só uma marca pessoal, eu tenho uma marca institucional, eu tenho uma empresa. Eu trabalho com educação. Você não vai me ver fazendo qualquer outra coisa que não seja trabalhar com educação. Por quê? Porque eu não vou estar focando em outras coisas que me tirem do que eu preciso fazer para que vocês cheguem onde vocês querem. Você não vai me ver fazendo negócios completamente diferentes. Você só vai me ver desenvolvendo melhorias para vocês. Não tem como. Então, minhas maravilhosas, se eu não me interesso pelo meu cliente, dificilmente eu vou conseguir criar coisas que eles vão me pagar por isso. Vocês precisam se interessar pelo cliente de vocês. Então, a percepção que eu tenho sobre o meu cliente, que é a terceira camada da percepção, eu preciso começar a estudar sobre ele. Porque a partir do momento que eu estudo sobre ele, tudo que eu falar, ele vai se identificar. Ele vai falar, caramba, ela está falando comigo. Claro que eu estou falando com você. Porque eu entendo do seu problema, porque eu estou aqui para resolver ele. Então, quando você vende um serviço, você já tem que, antes de fazer uma reunião com o seu cliente, você já vai chegar falando, ó, eu já estudei sobre o seu negócio, eu já vi, eu já tenho aqui até umas soluções para te entregar. Eu já sei até o que fazer para resolver o seu problema. Você vai pronta. Você vai pronta. E a última percepção é o quê? É o resultado de todas essas três, que é a percepção que os outros têm sobre mim, sobre a minha empresa. A percepção que as pessoas têm sobre a minha empresa. Sabe o posicionamento? Sabe o tal do posicionamento, a construção da comunidade, o crescimento no Instagram, a percepção de valor, o como a minha cliente me enxerga. Isso de ela me enxergar de um jeito específico é baseado 100% em como eu quero ser vista. Então eu preciso saber quem eu sou, a potência que a minha empresa é, dominar sobre o meu cliente e a partir de agora colocar no mundo os códigos, símbolos e narrativas que vão fazer com que você me enxergue do jeito que eu quero. A percepção que o mundo tem sobre mim, sobre o meu negócio, é baseada em como eu quero ser vista. Mas se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são as crenças que me impedem de ser quem eu quero ser, dificilmente eu construirei um posicionamento, uma comunidade, um movimento, um grupo de pessoas apaixonadas pelo meu trabalho. Fãs. Pessoas que estão ali e falam, caralho, eu sou Moving Girl, eu sou MDA. Construção de comunidade é a única estratégia, a única forma de você ser escolhida pelos seus clientes e vender milhares de vezes para eles e eles não te trocarem. Não vai ser vestindo blazer, você pode fazer... Por que existe tanta gente que faz e é xoxa, capenga, desinteressante? Porque não constrói comunidade. E comunidade é baseada em coragem. Coragem de falar, de se posicionar, coragem de trazer uma narrativa pro mundo, de falar, o meu produto é bom sim, seja lá o que for. É coragem de falar, ó, tá vendo essa xicrinha aqui, ó, da Tânia Bulhões? Custa não sei quantos milhões de reais, tá bom? Por quê? Porque é de ouro, a porra da colher de ouro. E se você não tem uma dessa, minha filha, então você não tá se sentindo uma pessoa assim, assim, assado. É ter coragem de vender o que você vende. É ter uma narrativa extremamente alinhada. Comunidade é a única forma de você que está na internet, no digital, se destacar. Não tem outra forma. Por quê? Porque tem gente demais. Óbvio. É uma puta de uma oportunidade estar aqui. Então, como que eu faço, Cami? Como que eu faço para me destacar? Para ser diferente? Para ser escolhida? Para rolar identificação? Para as pessoas olharem e falar, eu me identifico com esse lugar, com essa marca. Eu preciso construir comunidade, porque comunidade é pertencimento. Se eu não me sinto parte de uma marca, eu não terei orgulho em usá-la. É por isso que marcas que são extremamente consolidadas, que têm comunidade, tem pessoas que fazem questão de mostrar que estão usando elas, como Harley, que a pessoa está sempre usando o colete da Harley, Apple, que você, quando tem um iPhone, nossa senhora, você ama tirar o iPhone pra fora, né? Pra todo mundo ver que você tem Apple.
Óbvio, você quer ser vista usando a marca. Então, se você não quer construir comunidade aqui, quer dizer, se você quer construir comunidade aqui, você vai precisar saber quem você é. Você não pode ser exatamente isso que a Mari falou, minha MDA. Não dá pra ser marca morna, amigas. Não dá. Não dá pra ser marca morna. Combinadas. Tô dolorida de tanto que esses tapas estão dando. Então, essas são as 4 percepções, aliás. Love, se quiser pode finalizar aí, que agora eu só vou ler os comentários aqui. Então, o Rafael, ele filma, né, essas lives pra depois a gente fazer corte de Reels, pra quem não conseguiu estar ao vivo, ter acesso a pelo menos alguns pedacinhos da live. E aí, por favor, deixa a live salva, não apareceu ao vivo pra mim. Gente, faz o seguinte, coloca sempre no seu alarme pessoal, no seu celular, 11 horas. Porque vai começar 11 horas. Sempre vai ser às 11 horas, tá? Sempre vai ser às 11. Então, o Instagram avisando ou não avisando, queridas, às 11 eu estarei aqui com vocês, tá? Provavelmente, na quinta e na sexta, eu faço mais cedo. Porque na quinta, sexta e sábado eu vou estar num treinamento. Lembra que eu falei pra vocês? Eu vou num treinamento do Thiago Brunet, que vai rolar em Alphaville, com o Rafael, para poder justamente me aprofundar ainda mais em outros conhecimentos sobre pessoas, sobre comportamento humanos, para poder trazer repertório. Repertório, sabe? Ari, põe no teu celular, sabe? Já pra despertar, tipo, o alarme do seu próprio celular, porque às vezes o Instagram não avisa. Eu vou estar sempre 11 horas aqui, tá? Então, minhas maravilhosas, eu fui. Vocês gostaram? Quem foi? Eu tô bem animada pra ir, viu? Pra dar uma refrigerada no repertório. Então, assim, como eu falo pra vocês, repertório é tudo, minhas maravilhosas. Não percam tempo consumindo aqui Instagram, coisa de gente que você se compara. Cara, vai ouvir podcast, vai ler. Dentro do MDA, é que o MDA é perfeito, né? Então eu sempre dou exemplo. Dentro do MDA a gente tem uma aba na nossa comunidade chamada Repertório Rico. Caralho, as minhas MDAs vão falar que a parte de repertório lá, elas mesmas alimentam com podcast, livro, leitura, filme. Caraca, aquilo lá é ouro. Não tem como sair de lá. Não tem. Então, expandam o repertório de vocês. Porque quanto mais repertório, mais você vai saber dar exemplo. Mais você vai saber se conectar com a tua cliente. Mais você vai fazer uma live. Você vai sentir que você tem o quê? Coisas aqui dentro para conversar. Eu ficaria o dia inteiro falando a mesma coisa. No MDA eu fico 7 horas direto. É óbvio que a gente faz pausas, né? Porque nós somos seres humanos. Mas eu fico 7 horas falando sem parar. Dando milhares de exemplos, fazendo exercício. Cara, por quê? Porque eu tenho repertório. Então, para a construção de comunidade, para a construção de um posicionamento relevante, expressivo aqui, para poder ter um negócio, afinal, eu preciso ter repertório. Eu preciso ter repertório. Entende? Bom, minhas maravilhosas, ficou claro, já falei as 4 camadas da percepção. Percepção sobre você, percepção sobre o seu negócio, percepção sobre o seu cliente e a percepção que o mundo tem sobre você e seu negócio. Né? A percepção como as pessoas me enxergam. Que aí a percepção que os outros têm são baseadas em como eu quero ser vista. Ok? Bom, minhas maravilhosas, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Essa live, eu vou te contar, essa live eu entreguei tudo.